A você que está me acompanhando, deixa eu passar para você uma orientação da parte do Senhor, um conselho de Deus para a nossa vida, dentro dessa oportunidade, para que possamos ter dias de glória, dias de milagres, para que no decorrer desse mês e dos próximos meses que estão se chegando, possamos ser agraciados pela bênção que enriquece sem acrescentadores. Você que pode, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Você vai compartilhando aí, chamando a todos, que eu já vou lendo a palavra de Deus. Mateus, capítulo 14, verso de número 22, diz da seguinte forma: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos atravessassem no barco, entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigindo-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Verdadeiramente és o Filho de Deus. Que palavra forte, hein? Verdadeiramente és o Filho de Deus. Escute isso daqui, para que nós possamos ter uma semana perfeita, uma semana de milagres. Não só uma semana, mas para que os nossos dias venham ser dias de milagres, dias de bênção, dias na presença do Altíssimo Deus. Pedro enfrentou e viveu um momento na sua vida que eu acredito que é o que todos, ou a maioria daqueles que aqui estão, quando estão em sofrimento, sofrem por causa disso. Jesus despede os discípulos dizendo: atravessai-o para outra banda. Eles estavam na região de Tiberíades e o barco eles estavam atravessando, voltando para a região de Cafarnaum, aonde Pedro morava, Jesus morava, e todos os discípulos estavam indo em direção daquela região de Cafarnaum, que de Tiberíades para Cafarnaum, atravessando por dentro do mar da Galileia, dá aproximadamente 12 quilômetros de mar. A Bíblia diz que eles estavam aproximadamente 60 estádios remando, mar adentro, que dá aproximadamente entre 5 a 6 quilômetros no meio do mar, saindo de Tiberíades, indo para Cafarnaum. Após Jesus ordenar a eles que atravessassem, que depois ele iria, Jesus atendeu o restante da multidão, subiu ao monte para orar, e na madrugada, entre as 3 da manhã e as 6 da manhã, que é a quarta vigília da noite, ele vem voltando, caminhando por cima das águas.
Quando os discípulos veem naquela escuridão alguém por cima das águas, sabendo que o vento era contrário, que as ondas estavam agitadas, eles gritaram: é um fantasma que está vindo para virar o nosso barco. E Jesus disse: acalmai, aquietai-vos, não é um fantasma, sou eu que estou indo em direção de vocês. E Pedro disse: se é o Senhor realmente, mande que eu vá em tua direção. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro desceu do barco. Olha que cena. Imagine você descer de dentro do barco, o mar agitado, o vento contrário, e você coloca um pé fora do barco, está sólido. Coloca o segundo pé, está sólido. E aí você começa a caminhar por cima das águas em direção a Jesus. Pedro andou por cima das águas. Pedro viveu o sobrenatural. Enquanto Pedro olhava nos olhos de Jesus, Pedro estava vivendo o sobrenatural. Enquanto Pedro estava olhando nos olhos de Jesus, Pedro estava vivendo um milagre extraordinário. Enquanto Pedro estava olhando nos olhos de Jesus, Pedro experimentou daquilo que outro ser humano jamais experimentou em toda a existência humana, que é andar por cima das águas. Nenhum outro ser humano, por mais privilegiado que estes homens ou mulheres foram, ninguém teve esse privilégio que Pedro teve. Qual o privilégio? De andar por cima das águas. Moisés andou mar adentro com as águas que fizeram barreira dos dois lados, parede dos dois lados, e ele com o povo hebreu passou em terra seca. Mas caminhar por cima das águas, somente Pedro caminhou. Por quê? Porque Pedro manteve aquilo que é o que nós precisamos manter quando vêm as dificuldades, quando vêm os levantes, quando vêm as circunstâncias de dificuldades, quando vêm as dores, quando vêm os contratempos e as tristezas. Pedro manteve o olhar nos olhos de Jesus e ele andou por cima das águas. Porém, quando ele tira o olhar dos olhos de Jesus e começa a olhar para as ondas, começa a olhar para o vento contrário, Pedro começa a afundar. Entenda o que eu vou te dizer. Quando Pedro desceu do barco e foi em direção a Jesus, naquele momento que ele desceu e foi em direção a Jesus, o mar estava revolto, o vento estava contrário, as ondas estavam altas e a escuridão da madrugada estava ali. Mas Pedro venceu tudo isso porque ele estava olhando nos olhos de Jesus. Quando Pedro tira o foco dos olhos de Jesus, ele começa a afundar. Qual o detalhe que levou Pedro a se afundar? Foi a escuridão? Não. Foi o vento contrário? Não. Foi o mar com as ondas altas? Não. O que levou Pedro a se afundar? O que levou Pedro a se afundar é o que tem levado muita gente a se afundar nos dias atuais. O que, pastor? Olhar para as circunstâncias que estão ao seu redor. Toda vez que você começa a focar nas circunstâncias, nos problemas, nos comportamentos alheios que estão ao seu redor, você vai começar a se afundar. Muitas pessoas estão afundadas em tristezas, afundadas em medo, em insegurança, em desespero, afundado em vários sentimentos que não levam esse homem e essa mulher a lugar nenhum, a não ser o fracasso, justamente por se afetar com as circunstâncias que estão ao seu redor. Pessoas que não conseguem manter um olhar fixado apenas na palavra de Deus e no Senhor Jesus. Pessoas que tiram o olhar do Senhor Jesus para olhar para o comportamento alheio de pessoas que estão ao seu redor. Se você tirar o teu foco de Jesus e começar a olhar para o comportamento do seu marido, por mais crente que ele seja, você vai se afundar. Se você
independente do tamanho da sua fé, se você parar de olhar para Jesus e começar a olhar para a tua esposa, olhar para o teu filho, olhar para o teu patrão, olhar para o teu empregado, olhar para os membros da igreja que congregam com você, olhar para a tua vizinhança, olhar para as pessoas, você vai se afundar. Por quê? Porque quando você olha para outro ser humano, você vai ver defeitos daquele ser humano que tem também na sua vida, e isso é um motivo para você se afundar. Pedro estava olhando para as ondas que estavam no mar, mas dentro de Pedro estava uma onda de muitas dúvidas. Pedro estava olhando para a escuridão da madrugada, mas dentro dele havia uma grande escuridão de medo. Pedro estava olhando para o vento contrário, mas dentro dele havia um grande vento de incerteza. Então, tudo que Pedro estava vendo lá fora, estava dentro dele também. Por isso que ele começou a se afundar. Quando você começa a olhar para as pessoas que estão ao seu redor, você vai começar a enxergar nas pessoas defeitos que há dentro de você. E aí, você vai começar a se afundar. Você vai começar a entender que você não é capaz, que você não vai conseguir vencer, que você nasceu para sofrer, que você está passando por uma situação que não tem como mais chegar longe, isso e aquilo, e aí simplesmente você vai se afundar. Por quê? Porque você olhou para as circunstâncias, elas vão começar a te engolir. Enquanto Pedro estava focado nos olhos de Jesus, Pedro estava andando por cima das águas. Quando ele tirou o foco e começou a olhar para as circunstâncias ao seu redor, ele começou a se afundar de uma maneira que ele não percebeu. Pedro não percebeu que ele estava se afundando. Ele só deu conta que ele estava se afundando quando as águas estavam quase encobrindo a sua cabeça, quando as águas já estavam no seu pescoço, aí que ele deu por conta. Mas aí ele já não ia conseguir mais nadar. Então o que ele fez? Senhor, me socorre! E Jesus foi, pegou nas suas mãos, colocou dentro do barco. Olha que grandeza! Imagina uma pessoa afundada no mar, você pega na mão dele, olha a força, pega pelas mãos, tira de dentro da água e coloca dentro do barco, e olha nos olhos de Pedro e diz assim: ó homem de pequena fé, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu estarei convosco? Ou seja, até quando você vai ficar olhando para as circunstâncias e gritar por mim só na hora que tudo tiver destruído, arrasado e acabado? Até quando você vai ficar olhando para os problemas? Até quando você vai ficar se afetando pelo comportamento alheio de outra pessoa? Até quando você vai se abalar pelo comportamento de outrem? Até quando esse vento que está vindo será o motivo dos teus afundamentos? Até quando que a escuridão será o motivo do teu medo? Até quando que as ondas altas será o motivo de você parar de olhar para mim, achando que eu vou te abandonar em pleno alto mar? E assim é na nossa vida. Quantas pessoas que estão agora me assistindo, que a sua vida está totalmente afetada pelo comportamento de outras pessoas? Quantos que estão aqui me assistindo agora, que a sua vida está travada e empacada, porque você está olhando para as circunstâncias, para a crise, para a pandemia, olhando para os problemas que envolvem aí no seu trabalho, olhando para as dificuldades. Meu amigo, minha amiga, mantenha o teu foco em Jesus. Se você olhar para mim, você cai. Se você olhar para o ser humano, por mais santo, por mais espiritual que ele e ela venha a ser, você vai se afundar. Eu e você precisamos ter uma atitude de fé. Qual atitude, pastor? Permanecer focado, independente do que nos cerca e do que nos rodeia. Por quê? Porque se você olhar para qualquer lado, você vai se afundar. Você vai fracassar, você vai cair. Às vezes nós se afetamos com coisinhas que acontecem em nossa vida, que não significa nada diante daquilo que Deus tem para nos dar lá na frente. Às vezes nós estamos permitindo ser afetados por probleminhas insignificantes diante da grandeza daquilo que Deus tem para a nossa vida. Às vezes nós nos abalamos com tantas coisas que não é para nós nos abalarmos. Meu amigo, minha amiga, escute.
aonde você quer chegar, aonde você sonha chegar, isso que você está enfrentando agora não é nada. Aonde você almeja colocar os teus pés e se estabilizar, tudo que você está enfrentando agora não significa nada. Entenda algo da parte de Deus: quanto mais alto, mais vento. Quanto mais alto, mais ventania. Quanto mais alto, mais você vai estar sendo a vitrine para outras pessoas. Quanto mais alto, mais perigo de fracasso e de cair você vai ter. Escuta, você sobe em um monte que mede 50 metros de altura, ali tem um tipo de vento, ali tem um tempo de friagem, tem um estilo de friagem. Você sobe num monte de 100 metros, ali tem um tipo de vento, ali tem um tipo de friagem. Você sobe num monte de 1000 metros de altura, ali tem um tipo de vento, ali tem um tipo de friagem. Você sobe no pico do Everest, lá é uma ventania que, se você não tiver onde se segurar, o vento te leva, e mais, a friagem já passa a ser neve. Por quê? Quanto mais alto, mais vento, mais friagem, mais tudo para te colocar para baixo. E na vida é desse jeito: quanto mais você vai galgando os degraus para chegar na presença de Deus, aonde você quer, mais contratempo vai ter, mais dificuldade vai ter, mais pessoas invejosas nos teus caminhos, mais contrariedade, partindo de pessoas que irão falar um monte de palavras para te colocar para baixo. Mas nós temos que manter o nosso foco, porque sem foco não chegaremos a lugar nenhum. É o nosso foco. Como diz o Joilson, e ainda a falta de oxigênio, exatamente. A falta de oxigênio, o cansaço, a altitude que nos leva a ter arritmia cardíaca e tantos outros transtornos que vêm. Por quê? Porque você está no lugar alto. Assim foi Pedro. Pedro, ele desceu do barco, mas quem sabe Pedro, ele não entendeu que descendo do barco, ele estaria mais vulnerável à escuridão, mais vulnerável às ondas, mais vulnerável ao vento contrário, mas ele estava seguro se ele mantivesse o seu olhar nos olhos de Jesus. Mas o que ele fez? Tirou o olhar dos olhos de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias, começou a olhar para os problemas. Deus abençoe Marcelo Casagrande, Angelina, que vão estar hoje no horário das 10h15 da noite. Um abraço, Deus abençoe. Quando ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as circunstâncias, para os problemas que o estava rodeando, começaram a se afundar. Começou a se afundar, começou a se afundar. E se Jesus não estende as mãos, Pedro, sendo um pescador, Pedro sabendo nadar, ele morreria afogado. Assim é comigo e com você. Podemos ter todas as armas, podemos ter todos os dotes e capacitações na face dessa terra. Se nós tirarmos os olhos do olhar de Jesus, nós seremos engessados pelas dúvidas e automaticamente iremos se afundar. A palavra de Deus para mim e para você, nesta semana, neste mês, para esses próximos dias é: não permita-se ser afetado ou afetada por aquilo que te cerca e que te rodeia. Escute, a palavra de Deus para mim e para você, para esses próximos dias, para essas próximas horas é: não se permita ser afetado por aquilo que te cerca e que te rodeia. O que te cerca, o que te rodeia, sempre irá conspirar para você se afundar. Sempre irá conspirar para você perder o ânimo. Sempre vai trabalhar no contrário daquilo que você pretende alcançar e avançar na presença de Deus. Às vezes você vai ouvir palavras de pessoas que virão com palavras para quê? Para te afundar. Talvez a intenção da pessoa nem é te afundar, mas as palavras estão vindo e muitas das vezes a maneira que você absorve, ela vem e te coloca para baixo. Às vezes a pessoa, ela fala algo para você que não é para te destruir, não é para te matar, mas você está tão fragilizado pelos temporais,
pela escuridão que você está vivendo, pela ventania que você está vivendo, que aquelas palavras servem como uma âncora nos teus pés para colocar você para baixo, para te afundar. Às vezes você está tão machucado, tão machucada, tão decepcionado com tantas coisas que já aconteceram nos últimos dias da sua vida, que basta um olhar de uma pessoa para você, dentro de ti, aquele olhar já soa como se fosse um olhar não desejando você ali, um olhar desejando o teu fracasso, a tua destruição. E se nós não tivermos a estrutura diante da palavra de Deus, para não se afetar com aquilo que vem de fora, automaticamente nós iremos se afundar. Escuta o que eu estou te falando. Ninguém vezes ninguém pode me deixar triste sem eu que primeiro permita, sem que primeiro eu permita. Ninguém pode me entristecer sem que primeiro eu permita essa pessoa me entristecer. Ninguém pode me colocar para baixo sem que primeiro eu permita essa pessoa me colocar para baixo. Palavras nenhuma pode me afetar sem que primeiro eu permita essas palavras me afetarem. Tanto me afetar para colocar para baixo, como me colocar para cima também. Você sabia que se você não permitir, nem Deus pode entrar na sua vida? Se você não autorizar, nem o Espírito Santo entra em você. Se você não permitir, nem o Senhor Jesus Cristo entra na tua vida. Se você não autorizar, nem o Deus que nos empresta o oxigênio entra na nossa vida. Apocalipse capítulo de número 3, a partir do verso 20, Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, eis que estou à porta e bato. Ele não está dizendo, eis que eu estou à porta e já estou entrando para dentro. Não, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se você não abrir a porta, nem eu posso habitar na tua vida. Se você não abrir a porta, não há quem possa entrar na sua vida. Se Ele, que é o Todo-Poderoso, não entra, muito menos qualquer outro ser, ou qualquer outra palavra, ou qualquer outra coisa. Se Ele precisa de uma porta aberta, Ele sendo o que empresta o oxigênio, Ele não entra, imagina o diabo, imagina os problemas, imagine as palavras que vêm dos seres humanos, imagine os problemas que estão ao nosso redor. Tudo que entra para dentro é porque nós autorizamos, é porque nós permitimos. E a palavra que vem para hoje é: não permita que o que vem de fora venha te afetar por dentro. Não permite com que os comportamentos alheios venham te afetar ao ponto que você venha ter uma âncora amarrada em teus pés e você venha se afundar diante das dificuldades. Meu amigo, tudo que acontece em nossa vida que nos afeta por dentro é autorização nossa, é permissão nossa. Eu estou muito triste. Por que você dá? Fulana falou tantas palavras pesadas para mim, que aquelas palavras me deixou triste. Te deixou triste porque você autorizou essas palavras entrarem. Você permitiu essas palavras entrarem. Quantas das vezes nós ouvimos a palavra de Deus e ela entra por um ouvido e sai por outro? Que assim seja com as palavras pesadas, que assim seja com a contrariedade, que assim seja com as adversidades, que assim seja com tudo aquilo que vem para nos afetar e para nos afundar. Pedro só se afundou porque ele autorizou, ele permitiu. Não foi problema de Jesus. Ali o afundamento de Pedro não tem nada a ver com Jesus, foi problema dele. Por quê? Enquanto ele estava fixado os olhos nos olhos de Jesus, ele estava por cima das águas. Quando ele se permitiu ser afetado pela escuridão, ser afetado pelo medo, ser afetado pelo vento contrário, ser afetado pelas ondas que se levantou, ele começou a se afundar de uma maneira que nem ele percebeu.
E interessante que ele estava afundando, Jesus estava vendo, mas Jesus não pôde fazer nada. Por quê? Porque, meu amigo, para Deus fazer alguma coisa, nós temos que tomar a primeira atitude. A primeira atitude para Jesus nos socorrer tem que partir de nós. Jesus não vai tomar atitude por primeiro. Por primeiro, quem tem que ter atitude somos nós. Eu estou sofrendo. Será que Jesus vai me socorrer? Ele vai socorrer se você fazer primeiro a sua parte. Jesus, quando viu Pedro se afundando, ele falou: Pedro, você está se afundando, vem cá, deixa eu te salvar. Não. Se Pedro não grita, ele ia morrer afogado diante de Jesus. Se Pedro não fizesse a parte dele, ele iria perecer diante de Jesus. Quanta gente que estão perecendo diante de Jesus. Quantas pessoas que estão vivendo a verdadeira perrengue, a verdadeira guerra, o verdadeiro tormento diante de Jesus. Tem a Bíblia na mão, frequenta uma igreja, né? Muitos às vezes até assistem a live. Mas por que a pessoa não é socorrida? Porque ela não faz a sua parte. Nós precisamos entender que para alguma coisa entrar, só se eu autorizar. Se eu não autorizar, nada pode entrar. Nem gripe entra para dentro do seu corpo se você não autorizar. Pastor, não é bem assim. Meu amigo, tome os cuidados que precisam ser tomados, que você nunca vai ficar gripado. Essa é a realidade. Tome os cuidados que precisam ser tomados e você nunca ficará gripado. Você está conseguindo entender? Todo mundo que contrai qualquer tipo de doença, né? Que não é enfermidade. Enfermidades é colocada pelo diabo. Mas doenças, todo tipo de doenças e problemas, e tudo que vem para a nossa vida, em um dado momento, nós abrimos a porta para isso entrar em nossa vida. As tristezas, a angústia, o desespero, tudo isso, permissão nossa. Pastor, não é bem assim. Permissão nossa. Todo mundo um dia vai morrer, de morte natural ou de alguma tragédia, de alguma maneira, todo mundo vai morrer. Mas tem muita coisa que acontece na nossa vida que é permissão nossa. E afetar com o comportamento dos outros é permissão nossa. Se entristecer com aquilo que alguém falou, permissão nossa. Eu citei um exemplo para vocês aqui, esses dias atrás. Eu falei e vou repetir agora. Eu recebi alguns tempos atrás uma ligação, cidadão dizendo: eu quero falar com o falso profeta. Cadê o falso profeta? É com ele que eu estou falando? Eu disse: não. Mas não é o pastor Claudinei? Eu disse: sim. Então é um falso profeta? Eu disse: não. É um falso profeta? Você disse: não, você está ligando errado. Mas não é o pastor Claudinei? É o pastor Claudinei, mas não é o falso profeta. Não, é ele sim, que é isso aqui. Não, meu amigo, você está ligando para a pessoa errada. Porque eu sempre prego o evangelho da verdade e você está falando com a pessoa errada. Aí a pessoa desligou o telefone. Você está conseguindo entender? Agora eu vou me afetar porque a pessoa falou isso. Não, eu não sou isso. E eu não sendo isso, podem falar quem quiser. Pode o mundo inteiro falar. O problema é de quem está falando e não meu. Pode todo mundo bater, é isso e aquilo. Eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu sirvo. Então, as palavras alheias, nada me atinge na presença de Deus. Nada. Pode todos que estão aqui me assistindo falar para mim: você não é crente, você não é de Deus, você não é de nada, você é um pecador, você é isso, você é aquilo. O problema é de quem está falando. Eu tenho convicção de quem eu estou servindo. Eu tenho certeza o evangelho que eu estou pregando. Então não é as palavras alheias que irão me desanimar e me atingir. Deus não está ouvindo a tua oração, Deus não está aceitando a tua serventia. O problema é de quem está falando. Eu sei a quem eu sirvo, eu sei na presença de quem eu estou. E por que eu estou dizendo isso? Porque é isso que Deus espera de mim e de você. O quê? Que nós tenhamos até essa convicção, para que nada do que vem de fora venha nos colocar para baixo. Meu amigo, minha amiga, escute. Todos os dias virão palavras, virão comportamentos, virão circunstâncias para te afundar. Todos os dias virão pessoas para te colocar para baixo. Todos os dias, circunstâncias e problemas irão te cercar e te rodear para você desacreditar na promessa de Deus.
Todos os dias você vai enfrentar dificuldades ao ponto que a voz da dificuldade vai dizer para você: você nasceu para sofrer, você não é de nada. Tua vida sentimental é isso mesmo, é daí para pior. Tua vida financeira é isso mesmo, não vai melhorar nunca. Espiritualmente você está numa gangorra, você está vivendo o verdadeiro ioiô, você não vai a lugar nenhum. Todos os dias irão acontecer isso, mas nós temos que ter convicção de que tudo isso só vai entrar se nós autorizarmos, se nós permitirmos. Pastor, mas como permitir? Você começa a dar crédito, você começa a credibilizar, você começa a ter crença nisso que vem de fora e não crer naquilo que Deus colocou dentro de você. Todos nós que aqui estamos, Deus colocou uma porção da sua essência dentro de nós. Todos nós que aqui estamos, Deus colocou uma porção da sua graça, que é o favor que nós não merecemos. Deus colocou a sua presença, a sua glória dentro de nós. E aí vem a voz de fora para tentar nos convencer de que dentro de nós não há nada de Deus, de que dentro de nós só tem o problema, a dificuldade, a guerra, o tormento, que nós nascemos para não ser nada na presença do Senhor. E aí, se nós darmos ouvido a essa voz, começamos a se afundar, começamos a perecer. Por isso, escute o que eu vou te falar da parte de Deus. Creia na promessa do Senhor e se cuide para não se afetar com aquilo que vem de fora. Cuidado, a vida acontece aqui dentro, a vida acontece aí dentro, a vida não acontece fora, a vida acontece dentro. A minha vida não acontece fora, a minha vida acontece dentro. Fora é só o resultado do que está dentro. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar. Olha para cá, escute isso. Preste bem atenção nisso e eu já vou orar com você. Hoje, aqui na cidade, não sei na sua região, mas aqui, está um dia ensolarado. Ensolarado. Nesse dia ensolarado, conforme está aqui dentro, é o que vai refletir fora. Se aqui dentro o dia está ensolarado também, então eu vou olhar e onde os meus olhos alcançar, eu vou ver o trabalhar de Deus. Eu vou ver a beleza e a maravilha de Deus. Então eu vou olhar para uma árvore e eu vou ver os pássaros ali sentados e eu vou dizer: glória a Deus, que lindo! Como Deus é perfeito! Um passarinho conseguir ficar com os pezinhos fixados em um galho de árvore, que bênção! Olha o vento batendo e as folhas sendo agitadas, as folhas batendo palmas para o Senhor nesse dia de glória. Olha que lindo, olha que bênção, as crianças brincando pela rua, as pessoas vivendo a vida como ela é. Que maravilha! Isso porque dentro de mim está um dia ensolarado. Mas se o dia está ensolarado pelo lado de fora e dentro de mim o que está predominando é a nuvem negra, então eu vou olhar para os pássaros e eu vou ver eles sentados nas árvores e a única coisa que eu vou dizer: meu Deus, que vida tenebrosa, hein? Minha vontade era de não ser eu mesmo. Minha vontade, quem dera se eu fosse aquele pássaro. Quem dera se eu fosse aquele gato, aquele cachorro, aquele animalzinho que está ali, parece que ele é mais feliz do que eu. Quem dera se eu não existisse. Quem dera se a minha vida já tivesse se acabada. Quanta gente boa morreu e eu ainda continuo vivo nessa terra. Quer dizer, o sol está brilhando do mesmo jeito. Mas aonde está a diferença? A diferença está dentro. Eu estou aqui falando para você cheio de fé, cheio de convicção, cheio de certeza em Deus, diante desse sol que brilha. Mas tem gente que está vendo o mesmo sol que eu vejo e está triste, reclamando, se queixando. Por quê? O que faz a vida acontecer é nós aqui dentro. É nós. Como diz o Leandro, se maravilhou, né, diante do sol nascendo em uma manhã de pescaria. Que bênção, que bênção. Quer ver mais gostoso? Quando dá aquele tranco na murineta, na vara, né? Que dá aquele tranco que você diz: peguei, né? Aí fica mais lindo. Você olha, tirando o peixe da água, a natureza, e você diz: tudo isso foi Deus que fez. Mas por que disso? Porque está bem aqui dentro. Quando está bem aqui dentro, tudo que está fora reluz. Mas quando está mal aqui dentro, não há nada bom para lá de fora.
Eu sei que você já foi em muitas festas, quem sabe, em muitas comemorações, que você chegou lá, todo mundo comemorando, todo mundo sorrindo, todo mundo cantando, e você é amargo por dentro, você é triste por dentro. Mas por quê? A festa está acontecendo, mas aonde está o problema? Aqui dentro. Por que dentro está mal? Porque você permitiu esse mal entrar para dentro. Minha amiga, meu amigo, você quer viver dias de paz? Se cuide. Não se permita ser afetado pelo que te rodeia. Pastor, olha, o dia está chuvoso aqui, que lindo. Já parou para pensar, você olhar e ver a água caindo do céu? Como que Deus é bom, manda água do céu. De repente a nuvem vai embora e o sol aparece. Olha que glória, que maravilha. Mas para isso ser contemplado, precisa estar bem por dentro. Precisa estar acontecendo essa glória por dentro. E às vezes nós permitimos o quê? Permitimos que as circunstâncias nos afetem. Nós deixamos de contemplar a maravilha e a beleza de Deus na face dessa terra e o trabalhar dele na nossa vida, porque as circunstâncias que nos rodeiam estão nos afetando. Olha lá, a Eliane Martins, lindo dia chovendo lá no Rio Grande do Sul, e essa chuva vai trazer frio, e o frio vai subir para Santa Catarina, para o Paraná, e vai vir para São Paulo, e para todos, até o centro-oeste do Brasil, conforme diz as previsões. Que lindo, que bênção, que maravilha. Meu amigo, não permita nada que vem de fora te afetar por dentro. Não. Seja um homem centrado, seja uma mulher centrada, e só autorize entrar aquilo que vai te fazer bem. Só. Não vai me fazer bem? Está repreendido em nome de Jesus. Não quero para a minha vida. Ah, mas falaram mal de você. O problema é de quem falou. Escuta, eu tenho que te contar uma coisa. O quê? Fulano de tal está falando um negócio lá de você. Quer ouvir? Não, quero não. Quero ouvir não. Eu quero receber de Deus aquilo que me traz esperança, conforme diz a palavra de Deus. Eu quero ouvir, quero receber, quero falar, quero tratar daquilo que me traz esperança. Não quero saber de conversa, de nada que venha me afetar por dentro. Aqui dentro tem que ser algo blindado, algo intacto, para que eu não possa viver dias pesados, dias de guerra, dias de escuridão, dias negros. Está conseguindo entender? Não permita nada que vem de fora te afetar por dentro. Pelo contrário, mantenha-se focado para que a gratidão venha a ser o maior bem dentro de mim, de você e de cada um de nós. Compreendeu? Pastor, qual é a palavra de hoje? A palavra para hoje, para amanhã e para os próximos dias, meses e anos é: não se afete com as circunstâncias que te rodeiam. Quer seja circunstâncias de problemas, quer seja circunstâncias de dificuldades, quer seja circunstâncias de palavras de pessoas, de comportamento de pessoas, nada. Não se afete por nada. E você vai ver o agir de Deus, que é lindo, acontecendo na sua vida. Meu amigo, se você fosse afetar com o comportamento dos outros, eu tenho uma notícia para te dar: você não vai vencer. Porque sempre vai ter gente para falar mal de ti. Sempre vai ter pessoas para tentar te colocar para baixo. Sempre vai ter pessoas para te reprovar na caminhada com Deus. Sempre vai ter pessoas para dizer que você não tem Deus na tua vida. Sempre vai ter. Então, se cuide. Não dê ouvido às circunstâncias, às dificuldades e a nada que te cerca. Pelo contrário, levante a cabeça e vá para cima. Fulano de tal não é de Deus, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. O problema é de quem está falando. Você sabe da sua vida com Deus. Você sabe. Nossa, você está isso, você está aquilo. Deixa eu falar. Toca o teu barco. Foco em Jesus. Não perca teu foco. Não perca teu foco. Você tem uma missão aqui nessa terra. E a missão que é tua, ninguém vai cumprir nessa terra. A missão é tua. A missão minha, ninguém vai executar. Por mais que nós tenhamos vários pregadores e pregadoras no Ministério Milagres Extraordinários, mas a minha missão, ninguém vai executar. Não, ninguém vai executar. Pode outro ser substituído e executado no meu lugar, mas será executada de uma forma diferente, porque o que Deus preparou para mim, não vai ser outro que vai viver. Saiba disso. Vamos para cima. Não se afete com os comportamentos de ninguém nessa vida. Ninguém. Às vezes
vem a dificuldade e nós estamos tão, sobrecarregados de problemas, que nós nos afetamos com tudo. Até o cachorro que late nos irrita. Até o gato que está miando ali está nos irritando. O passarinho que chega para cantar na árvore do quintal de casa já é uma perturbação. Mas você tem que saber administrar esses momentos e entender que nada entra se eu não autorizar. Não. Nada entra se eu não autorizar. Se Jesus, para entrar, precisa de autorização, conforme diz em Apocalipse 3:20, imagina o diabo, imagine os problemas, imagine as dificuldades e as guerras que tentam se instalar dentro de nós, vindo de palavras de pessoas, de comportamentos de outrem ou algo semelhante. Nada pode entrar se eu não autorizar. Então a palavra de hoje fica: não se afete pelas circunstâncias que te rodeiam. Pedro se afundou porque deu mais atenção às circunstâncias que rodeavam ele do que ao Senhor Jesus que estava na frente dele. Olhou para a escuridão, olhou para a onda, olhou para o vento contrário, olhou para o distanciamento do barco e começou a se afundar. Olhe só para Jesus e o resto já diz tudo, é resto. Amém? Abra sua mão. Abra sua mão em o nome de Jesus. Que o Senhor, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso que socorreu a Pedro quando se afundava no mar da Galileia, que Ele venha nos cobrir de bênçãos e que o nosso entendimento venha se abrir para que possamos jamais permitir com que as circunstâncias que nos rodeiam venham nos afetar, com que palavras de pessoas que nos rodeiam venham nos colocar para baixo, com que problemas, dificuldades, dívidas, contrariedade, lutas venham, meu Pai, nos afundar. Nós queremos a Tua presença. Nós acreditamos que o Senhor tem algo grande a fazer em nossa vida. Nós acreditamos que o Senhor quer nos colocar em um alto retiro, conforme diz o salmista Davi. E o alto retiro é um lugar de ventos, é um lugar de contrariedade, é um lugar de muitos problemas. Mas eu sei que ali o Senhor estará conosco. Abençoe a nossa semana, abençoe o nosso restante de mês, abençoe o nosso futuro, que é estar na Tua presença. Nós sabemos que o amanhã não existe. O que existe é a promessa do Senhor de uma eternidade. Quer seja, meu Pai, dias aqui na terra, ou quer seja dias com o Senhor na eternidade, mas que nós possamos estar na Tua presença. Abençoe desde o maior até o menor, em nome de Jesus. Não deixa o desânimo morar dentro de nós, o medo, a insegurança. Não deixa o nosso olhar se voltar para a escuridão do dia a dia. Não deixa o nosso olhar se voltar para as ondas que se levantam, para o vento contrário, mas que possamos viver, meu Pai, focado em Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Em o nome de Jesus, que todos sejam abençoados e alcançados. Nós consagramos o copo com água, a peça de roupa, a chave, o documento, a fotografia, em nome de Jesus. E todos que creem concordam, diga amém. E eu concordo em o nome do Senhor Jesus. Amém. E eu concordo em nome de Jesus. Glória a Deus. Baruch Hashem. Escute o que eu vou te dizer antes de nós concluirmos. Nesse restante de dia, até chegar o horário da meia-noite, que é a viração do dia, haverão circunstâncias, palavras, dificuldades, ligações, mensagens de texto, mensagens de áudio pelo WhatsApp. Haverão várias circunstâncias e situações que irão acontecer para tentar te afetar e te colocar para baixo. E isso não cabe ao nosso Deus. Isso cabe a você que tem o livre-arbítrio permitir-se ser afetado e afetada, ou não permitir-se ser afetado e afetada. Nesse decorrer do restante de dia que acontecerá, quem sabe ao findar dessa live,
pessoas virão com palavras para tentar te pôr para baixo, te afundar. Cabe a você autorizar ou não. Uma coisa é certa: a palavra que prevalece na sua vida é a de Deus. Isso é, se você também permitir. Porque se você não permitir, não autorizar, a palavra de Deus não tem efeito nenhum na sua vida. Então, não permita nada de fora bagunçar aquilo que está dentro. Não permita nada do que vem de fora esculhambar aquilo que está plantado pelo próprio Deus aqui dentro. Que é o quê? A palavra dele. Não deixe outras palavras ofuscar o brilho desta palavra que veio de Deus para a sua vida. Mantenha-se no foco. O Senhor quer te colocar onde você jamais imaginou chegar. Deus quer te colocar onde você jamais imaginou chegar. Mas se cuide, porque quando nós nos afetamos com o que vem de fora, nós estamos atrasando a nossa caminhada na presença de Deus. Amém? Eu vou encerrar. Eu quero pedir para você: passe numa agência da Caixa Econômica Federal, em uma lotérica, e nos ajude. O livro dos dizimistas estão aqui. Todos aqueles que têm nos ajudado, o nome de vocês tem sido colocado aqui nesse livro, né? Nós temos colocado o nome de vocês aqui e estamos apresentando diariamente em oração. Está aqui o nome de todos que têm nos ajudado. E eu sei que Deus estará te honrando. Você que tem ajudado no projeto NME Janela 1040, nos ajude nesse restante de mês. Estamos orando diariamente para Deus prosperar a sua vida. Você que ainda não nos ajudou e vai nos ajudar, escreva na linha do tempo: pastor, ainda vou ajudar esse mês, para que nós possamos ficar mais tranquilos e ter certeza de que iremos ter condições de impulsionar as nossas páginas. Vai nos ajudar, escreva na linha do tempo ainda esse mês. E eu gostaria que você nos ajudasse, para que o Senhor venha prosperar a vida de todos, em nome do Senhor Jesus, e prosperar também o nosso ministério com esse impulsionamento. Cada vez que nós impulsionamos, dentro de nós vem uma alegria, uma certeza de que nós estamos no caminho certo, de que estamos fazendo aquilo que é agradável a Deus, que é investir na salvação do nosso próximo, que é investir em pessoas para que eles e elas venham pensar como Jesus Cristo pensa. NME Janela 1040, tá bom? Que Deus abençoe. Eu vou encerrar com a canção, que eu gosto desse louvor.